Amém, queridos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez tendo essa oportunidade, né? Porque Deus é bom. Quem crê aí que Deus é bom, louva ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um tema que eu gosto muito, ferve no meu coração. A gente sempre pede a direção de Deus, né, o que Ele deseja que a gente compartilhe com a igreja, com as pessoas que estão aí acompanhando em casa, né, mas algo que sempre pulsa no meu coração, esse tema que nós vamos conversar hoje, acerca da eternidade, acerca do reino dos céus, acerca do grandioso dia da volta de Jesus. Essas coisas queimam no meu coração. Eu confesso que até já sonhei com isso, que Jesus Cristo aparecia para mim. Aliás, em sonhos ele apareceu, e ele ficava a uma certa altura, ele brilhava tanto que eu não conseguia fixar nele os olhos, e ele me deu essa direção para que eu falasse essas coisas, que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Então, fica com os teus ouvidos aí bem atentos, tá bom? Você que também está em casa, fica com o coração aberto, porque não sou eu, é a palavra de Deus que vai tocar o teu coração. É Deus que vai ministrar ao teu coração. E eu vou pedir já para projetar aqui o tema da ministração: destinados à eternidade. Você sabia que você é destinado à eternidade? Você sabia disso? Cada um de nós é destinado à eternidade. E falar em eternidade é um tema que eu considero assim tão sobrenatural, porque a eternidade por si só é algo que nós não podemos mensurar. Eternidade, se você para pensar sobre o que é a eternidade, algo sem fim, algo que não tem como você colocar dentro de um recipiente e mensurar aquilo, de algo tão grande, tão sobrenatural, que é a eternidade. Mas, mais poderoso que isso, é falar sobre Jesus. Porque Jesus, Cristo, é maior que a eternidade. Ele é maior que a eternidade. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, só citando, se você quiser anotar para ler depois, Isaías 9, 6, Jesus, ele recebe vários nomes, e um dos nomes que Jesus recebe é Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Então nós percebemos que até mesmo a eternidade, ela tem um princípio e o fim. E o princípio da eternidade, o fim da eternidade chama-se Jesus. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, o próprio Jesus afirma: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E isso é algo sobrenatural que, com a mente carnal que nós temos, uma mente humana, nós não temos como compreender essas coisas. Porque veja, nós tivemos o ontem, estamos hoje, se estaremos amanhã, só Deus sabe. Mas Deus, Ele está acima desse conceito de tempo. Para Ele não existe passado, futuro, porque Ele está numa posição privilegiada. De onde Ele está, Ele observa todas as coisas. E para Ele não há tempo. Embora muitas vezes a gente diz que as coisas acontecem no tempo de Deus, mas para nós,
mas para ele não depende de tempo. A palavra diz que para ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Ele está acima dessas restrições da física que nós sofremos. Por que isso? Porque ele é Deus. Ele é Deus. E quando eu começo a refletir sobre essas coisas, e eu lembro que quando Moisés teve o primeiro encontro com Deus ali, próximo à sarça ardente, ele perguntou: qual o teu nome? Que nome poderia ser? Então Deus, ele falou um nome incompreensível para Moisés, mas que representava realmente a si, a sua natureza, o seu caráter. Ele diz: eu sou, é o meu nome. Eu sou, é o nome do nosso Deus. Então, ele observa todas as coisas, inclusive o teu passado, ele conhece muito bem. Ele conhece as coisas que você enfrenta. E ele conhece o teu futuro. Só que, mesmo sabendo de todas as coisas, Deus nos permite fazer as nossas escolhas. Agora, e quanto a nós? Nós já entendemos aqui que Deus, ele está acima do conceito de tempo. Ele é o Pai da eternidade. Mas quanto a nós? Nós não somos seres eternos. Nós passamos a existir a partir de um determinado momento em que nós fomos gerados, não necessariamente no momento que nós nascemos. Ninguém sabe dizer ao certo a partir de que momento nós podemos ser considerados como seres viventes. Mas a partir de um determinado momento nós passamos a existir e recebemos de Deus o dom da vida. E a partir deste momento, você está destinado à eternidade. Muitas pessoas podem até pensar assim: ora, um dia, a pessoa afirma, eu vou morrer. E quando esse dia chegar, então tudo vai estar acabado. Muitas pessoas pensam assim. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, afirma algo muito diferente. Ela afirma que embora nós não somos eternos, mas a partir do momento que Deus nos dá a vida, nós estamos destinados a uma eternidade. E as pessoas se preocupam com muitas coisas. Elas têm preocupação com coisas dessa vida terrena, mas poucas pessoas param para refletir: como será a minha eternidade? Como será? Nesta vida, nós estamos sendo gerados para a eternidade. E eu vou pedir para projetar aqui Salmo 90, versículo 12. Acompanhe aqui junto com vocês, Salmo 90, 12. Versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então aqui a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias com Deus. E por que isso? Já que somos destinados à eternidade. Embora sejamos destinados à eternidade, mas esta vida aqui terrena, que ainda não é a vida eterna, não é a eternidade, esta vida aqui terrena é uma vida passageira. E a nossa eternidade será o resultado das nossas escolhas aqui nesta vida, que diante da eternidade é como um pavio que se apaga facilmente, porque é curta, muito curta. Que digam aí as pessoas mais experientes, né?
Eu conversando com a minha mãe, ela lembra coisas, quando ela fazia quinta série, ela tem 84 anos. E ela disse, meu filho, como que tudo passa rápido. Amo minha mãe. Mas é uma realidade. Tudo passa muito rápido. E nós temos que aprender a viver com sabedoria, para que possamos entrar na eternidade. Amém? Outro versículo que eu quero ler aqui, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Que diz, multidões que dormem no pó da terra, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui na minha versão diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aquela pessoa que você ama, ela vai ressuscitar. Aquela pessoa que já foi, que já partiu em Jesus, ela vai ressuscitar, garante a palavra do Senhor. E diz os que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas não apenas aquelas pessoas que morreram em Cristo, porque diz, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por que isso? Porque todos estão destinados à eternidade, todos, quer seja para a vida eterna, que significa que uma vida abundante, uma vida com Jesus, uma vida de muita luz, repleta de glória. Você que pensa que lá no céu, nós falamos céu porque está muito acima de nós, mas lá na dimensão espiritual, onde Deus está, é um lugar de alegria, um lugar de regozijo, lugar de festa. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor, até a própria tristeza salta de alegria, salta de alegria. Imagina você, imagina eu, quando nós estivermos lá. Olha, não há nenhuma festa que possa se comparar àquele glorioso dia que nós nos encontraremos com Jesus. Nada, 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 nada que se compara. Nada, nada se compara a isso. Um outro texto que eu quero ler, Mateus capítulo 25, versículo 46. Eu estou usando vários textos para que você me entenda que a eternidade é algo real. Não só para aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que estão longe de Cristo também. Então, Mateus capítulo 25, versículo 46, diz, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, segundo a palavra de Deus, palavra na qual eu creio, como verdade absoluta, acima de qualquer outra verdade que alguém quiser invocar, ela garante que Deus, os pensamentos de Deus para nossas vidas, são pensamentos de paz, de prosperidade, de bênção, de alegria. Mas não é a alegria que nós encontramos aqui nesse mundo. Não é. Não é. Embora Deus queira te fazer muito feliz aqui neste mundo, e Ele disse, se vocês quiserem me ouvirem, comerão melhor desta terra, mas isso não se compara ao que Ele tem preparado para você na eternidade. Porém, muitos desobedecem ao chamado de Deus e preferem viver de qualquer maneira. E eu pergunto, você, como você está se preparando para a eternidade? Segundo esses textos que nós lemos, para alguns, a eternidade será de muita alegria, como nós falamos aqui. Mas, infelizmente, para outros, a eternidade será de sofrimento, de castigo. O que pode levar uma pessoa a ter a eternidade sofrendo tanto assim?
são as escolhas que cada um faz. Muitos vivem como se não houvesse amanhã. Muitos vivem como se não existisse Deus. Ei, você pode criar leis, você pode inventar decretos, mas isso não vai ser o suficiente para que Deus concorde com os teus atos. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. O homem pode estabelecer regras aqui na terra, mas um dia todos serão julgados por Deus, e Ele irá julgar cada uma das pessoas segundo os seus princípios, que são soberanos. Aquela pessoa que de repente faz algo escondido, ninguém está vendo, ninguém viu, pensa que enganou a todos. Você pensa que Deus não viu? Você pensa que isso não está registrado? Sim, sim, Ele viu. Ele sabe de todas as coisas. Aquele que é desonesto, que desvia dinheiro que não é seu, e pensa, eu me dei bem. Você acredita mesmo que Deus não viu? Que isso vai ficar assim mesmo? Você acredita nisso? Se você acredita, eu digo, você está tremendamente, horrivelmente enganado. Ah, eu enganei a minha esposa. Eu enganei o meu marido, ele nem sabe e nunca vai saber. Você acredita nisso? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas aos olhos de Deus. Ele vai julgar a mim, Ele vai julgar a você. E, na verdade, não há um ser humano que não erre. Mas é importante que cada um entenda, um dia eu irei prestar contas a Deus de todas as coisas que eu faço, de todas as coisas que eu digo. Eu irei prestar contas a Deus. Aquele momento que eu falei mal do meu irmão, um dia isso será colocado à vista de todos. Você já parou para pensar nessas coisas? Como que você tem se preparado para a eternidade? Ah, enganei o pastor. Ah, enganei os irmãos. Não, não. Você não enganou a pessoa mais importante disso tudo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o justo juiz. E somente Ele pode nos tirar dessa situação de engano, situação de engano. Eu quero falar para você uma coisa que as pessoas falam muito, repetem muito, que é sobre o fundo do poço. Ah, eu perdi o grande amor da minha vida. Eu estou no fundo do poço. As minhas finanças estão acabadas. Eu estou sem dinheiro, eu estou no fundo do poço. Ah, eu tenho sofrido com essa doença, com essa enfermidade. Eu estou no fundo do poço. Deixa eu te dizer algo. O fundo do poço não são essas coisas. Essas coisas são provações. E todos passam por provações. O que é o fundo do poço? O fundo do poço é a pessoa está se alegrando com seus erros, uma vida de pecado, e não se arrepender. Isso está no fundo do poço. O fundo do poço é a pessoa
ser adepto da mentira. Mente para tudo, ou até mesmo aquela mentirinha básica. E ela não entende que o pai da mentira é Satanás e que quem mente não tem parte no reino dos céus. Isso é estar no fundo do poço. Ser desleal com as pessoas, sabe? Às vezes ficar chateado com o próprio irmão em Cristo. Eu não gostei do que o fulano disse, do que ele fez. Faz biquinho, fica chateado, fica emburrado, como a gente costuma dizer, expressão, né? Não libera perdão. E se Jesus voltar hoje, você vai abrir mão da vida eterna por causa de uma bobagem? Eu piso muito na bola. E com a minha esposa, às vezes eu falo com falta de amor, mas eu não consigo ficar mais de 5 minutos sem pensar que não estou lá de volta. Me perdoa porque a eternidade é algo que não sai da minha cabeça, não sai do meu coração. Eu digo, ai de mim, dormir com rancor de alguém, porque, não sei se você sabe, dormir e acordar é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Deus quer te tirar desse fundo do poço. Muitas pessoas dizem, Deus me ama, não importa o que eu fizer, Deus me ama como ninguém. É verdade, mas isso não é justificativa para vivermos no fundo do poço, sabe? Porque, infelizmente, muitas pessoas, nesse momento, estão lá no inferno, chorando, gritando. E Deus amou a cada uma daquelas pessoas da mesma forma, na mesma intensidade que Ele me ama, que Ele nos ama. Quer saber o que eu sinto quando eu penso isso, sobre essas coisas? Eu fico cheio do temor de Deus. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a palavra de Deus diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Deus pediu para eu compartilhar essas coisas, eu senti no meu coração, sabe? Porque nós estamos vivendo um momento onde muitos, infelizmente, ainda estão dormindo, não estão percebendo o que Deus está fazendo nesse mundo, e as coisas que estão prestes a acontecer. E muitos querem ouvir, Deus me ama, eu quero ouvir que Deus me ama, eu quero ouvir que Deus me ama, mas você também precisa ouvir que um dia você vai prestar contas a esse Deus que te ama. Você vai prestar contas a Ele, cada um de nós, e nós temos que estar prontos para quando esse dia chegar. E eu creio que não vai demorar, não vai demorar. E Deus, Ele, vendo a situação da humanidade, Ele fez algo, como a pastora Edneia pregou num domingo recente, num culto de celebração recente, não sei se foi no domingo mais, porque esses dias mudando o dia, o horário do culto. Mas aquele versículo, que todo mundo conhece, pelo menos é para conhecer. João 3:16. Toda a igreja. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja está treinada, glória a Deus. Então, esse versículo expressa o grande amor de Deus, ao olhar para nós, sabe? Deus, Ele enviou o seu Filho, não para que você pudesse estar na melhor roupa.
Deus enviou o Filho dele para morrer ali na cruz. Não para que você estivesse morando numa mansão. Não estou dizendo que isso é errado. Porque meu filho tem que estar no carro do ano. Então eu vou entregar o meu filho para que ele possa usufruir do melhor desta terra. Não! Ele deu o Filho dele para que você não sofra um castigo eterno. Para que você não passe a eternidade distante dele. Foi por isso que ele enviou o seu Filho único, Jesus. Então, se você ainda sente que está nesse poço, no fundo do poço, Ele estende a mão para você nessa hora, para te resgatar, para tirar. Não, o problema de muitos não é falta de dinheiro, o problema de muitos não é a doença tal, a doença X, o problema de muitos não é porque, não posso gerar filhos. O problema de muitos é porque estão vivendo no lamaçal do pecado. Jesus Cristo está voltando e essas pessoas estão com seus olhos fechados, os seus ouvidos fechados, para não ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o clamor do Espírito de Deus no teu coração, dizendo: filho, por que você ainda está aí no fundo do poço? Filho, eu posso e quero te curar, eu posso te dar uma vida melhor, uma vida próspera, mas antes disso, eu quero te dar a vida eterna. Eu quero que você ande comigo no paraíso. E só uma maneira de você descobrir os planos de Deus para você é você entregando a sua vida, o seu destino nas mãos dele, a esse tão grande amor. Você precisa escolher com sabedoria. Qual o destino que você quer? Tudo trata-se de escolhas. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Aqui diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quer ganhar a sua vida? Quem quer? Todos querem perder a vida? Eu quero ganhar a minha. Quero ganhar em Deus. Então, como que eu faço se eu quero ganhar a minha vida, salvar a minha vida? Eu tenho que perdê-la. Mas quem perder, o contrário, né? Quem perder a sua vida por minha causa de Jesus, a encontrará. Se você não quiser abrir mão da sua vida, por amor a Jesus, a palavra de Deus diz que você vai perder. Você vai perder. Aquele que não quiser entregar a sua vida por amor a Jesus. Amém? Me perdoe, eu fiz uma mistura aqui as frases. Você topa perder a sua vida por amor a Jesus? Para ganhar no bom sentido? Ganhar a vida eterna? É uma escolha. E essa escolha nós temos que ter sabedoria. Olha só o que diz aqui. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, que quiser lucrar segundo o mundo e não segundo Deus, quer usufruir das coisas do mundo, na verdade vai estar perdendo. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, de Jesus, esse vai ganhar. Ganhar o quê? A vida eterna. Aí continua o versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? O que você poderia dar em troca da sua alma? Não há nada. Só o sangue de Jesus derramado na cruz, que tem o poder de te dar uma vida nova, de livrar a nossa alma da perdição. Já estarei aqui encerrando, mas esse é um texto que eu não posso deixar de comentar. Lucas capítulo 16. Eu não passei aqui para a equipe da mídia, mas eu vou ler e eu peço que você preste bem atenção. A idade vai avançando e as letras já estão fazendo uma certa confusão diante dos meus olhos. Mas acompanhe comigo aqui Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse homem aqui, que a Bíblia diz, vivia como um rei. Ele vivia de forma esplêndida, regalada. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, o homem rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na língua a ponta de seu dedo e me refresque a língua. Ele está dizendo aqui: pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar minha língua. Que coisa mais estranha para alguém se pedir, a não ser que ela esteja em grande tormento. Porque estou atormentado nessa chama, ele diz. 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderá, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, aqui é o homem rico falando já, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, não, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, a igreja de Jesus, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse texto é um texto muito forte. Embora muitas pessoas olham para isso aqui como uma parábola, é um exemplo que Jesus dá, mas é curioso que Jesus cita nome de Lázaro como um fato e não como uma história que ele está apenas ilustrando. E mesmo que fosse apenas uma parábola, ele está nos mostrando alguns princípios, alguns fatos que aguardam aqueles que passam para a eternidade. E nós vemos aqui esse homem, o homem rico. Ele vivia como um rei, ele vivia esplendidamente. E num instante, ele se viu agora num lugar de tormento. Toda a alegria, aquela alegria que ele tinha, todo aquele conforto sumiu. Não serviu de nada.
por mais que ele tenha usufruído alguma coisa, ele, ao lembrar da vida que ele tinha, ele percebeu que nada daquilo tinha valido a pena. Nada valeu a pena, porque eu estou em grande tormento. E ele olhou e viu distante o mendigo. Era mendigo, mas era um homem de Deus, era um homem justo. Você que julga as pessoas por causa da posição social que elas estão, não faça isso, porque você pode estar cometendo um grande erro ao achar que uma pessoa não tem Deus porque ela está vivendo um momento difícil. A Bíblia diz que Lázaro, ele somente recebeu males durante toda a vida terrena dele, e nem por isso ele foi rejeitado por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Lázaro, e agora ele estava lá, na festa. Em algumas versões, a Bíblia diz assim, aqui fala seio de Abraão, e existe toda uma explicação teológica para isso, mas entenda, um lugar de alegria, um lugar de festa. Então, Lázaro estava com Abraão, em grande alegria, enquanto que ele estava em grande tormento. E aí ele começa a perceber o que era mais importante na vida de um ser humano. Não eram os bens que ele possuía, porque ele não lembra dos bens mais. O sofrimento dele é tanto que ele não lembra mais de quantos camelos ele tinha, considerando a época. Se fosse hoje, eu tenho vários carros importados na minha garagem, eu tenho casa de praia não sei mais aonde. Enfim, se fosse nos dias atuais, nada disso ia importar, porque o sofrimento seria tão grande que, assim como esse homem, ele não lembrava de nada disso. Ele só lembrava de uma coisa: eu tenho família, eu tenho irmãos, e eles vivem o mesmo estilo de vida que eu vivi. Isso significa que se eles não tiverem uma mudança na vida deles, eles também virão para cá. Pai Abraão, não deixa que isso aconteça. Eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar de sofrimento. E Abraão disse: não. Eles têm os profetas, a quem pregue, que eles ouçam essas pessoas. E aí ele diz: pai, eu sei, eu não posso sair daqui, manda pelo menos Lázaro voltar para falar para eles. E mais uma vez ele ouve: não, porque ali não é lugar de respostas para orações. Deus ainda ouve as tuas orações agora. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. E sabe o que nós aprendemos com essa palavra que Jesus compartilha? Que quem está lá do outro lado não retorna. Não só as pessoas que estão no sofrimento, como as pessoas que estão na festa de Deus. Elas também, Deus não vai tirar elas da festa para virem, para falar para você se arrepender. É por isso que você está ouvindo essa palavra. Ninguém retorna. Nenhum santo retorna para te falar alguma coisa, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus você pode ter contato com Deus. Ninguém mais retorna, porque não é permitido, não é assim que funciona. Deixa eu invocar aqui o espírito do fulano de tal. Sinto muito. Por mais que apareça alguma coisa para você, você está sendo enganado. Porque a palavra de Deus afirma que ninguém retorna. E só um dia, somente um dia, todos hão de retornar. E esse dia, os sepulcros, eles vão se abrir. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos. A terra vai dar os seus mortos. Aqueles que foram transformados em cinza por causa do fogo, as cinzas vão retornar. E todos hão de ressuscitar para a eternidade.
Mas Deus não quer que você vá para a eternidade do sofrimento. Ele tem planos diferentes para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus não é aquele apenas que diz eu amo, mas é aquele que obedece à palavra do Senhor. Este é o que ama a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus preparou coisas que somente a mente de Deus é capaz de criar. Somente a mente de Deus é capaz de imaginar. Quando eu era novinho, e alguém falava sobre a volta de Jesus, eu ficava triste. Porque eu dizia, volta agora não, Jesus, porque eu quero me casar. Eu sei que acabei de mexer com um monte de gente agora. Deus tem um casamento muito maior para você. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a noiva de Cristo. E olha, até você que já é casado, você vai ver quando você chegar lá. O que Deus preparou são coisas que a tua mente não é capaz de imaginar. Procura na internet coisas mais lindas que existem nesse mundo. Nada disso se compara. Nenhuma alegria terrena se compara à alegria que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Nada se compara. Você está com medo de abrir mão desse estilo de vida que você está tendo, porque acha que você vai perder? Não. Se você abrir mão, você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Você vai estar ganhando coisas muito maiores. Por isso nós precisamos estar preparados para a eternidade. E há basicamente duas maneiras de nós entrarmos na eternidade. Muitos já têm passado para a eternidade através de uma delas, que é a morte. E com poucas exceções, o natural, o normal, o ser humano não planeja morrer. Embora alguns pensem dessa forma, mas um ser humano em condições normais, ele não pensa em morrer, ele quer viver. Mas muitos já passaram para a eternidade. Essa é uma das formas. E nós não sabemos quando vai chegar a nossa vez. O pastor Cleito falou sobre isso também domingo passado. Mas a outra maneira que você pode entrar na eternidade, se preparando. Se prepare. Veja como está indo a tua vida hoje. Eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja. Você tem falado do amor de Jesus para as pessoas? Porque isso também é um preparo. Porque Ele virá e Ele trará consigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E eu pergunto, o que você tem feito em prol do reino de Deus? E como você tem feito isso? Porque tudo trará uma recompensa. Tudo trará um galardão de Deus. E Ele quer nos presentear. Mas nós precisamos nos preparar. Aquela pessoa que você ainda não liberou perdão porque não sente no teu coração carnal, abandona essa mágoa. Decida. Não tome uma decisão baseada em sentimento, mas no que diz a palavra do Senhor. Você precisa liberar perdão. Você precisa pedir perdão.
Você precisa abandonar esse estilo de vida que você está tendo, porque não adianta nada. Muitos até estão, talvez, em igrejas e erguem as mãos e adora. Mas será que o seu nome está escrito no livro da vida? É uma pergunta que você precisa se fazer. Todos nós precisamos nos fazer. Jesus, Ele quer te dar vida abundante. Nós já vamos estar aqui encerrando.